Boa noite! Gente, entrando ao vivo aqui, quanto tempo que eu não mexo aqui nesse Instagram? Deixa eu respirar. Bom dia para quem quer dizer, boa noite para quem tá chegando. Tô aqui, olha, Ferrer Veículos. Boa noite. Vamos dar um tempinho para as pessoas chegarem nesse agora aqui. Entrei um minutinho atrasada do combinado. Querida Jolie, bem-vinda, bem-vinda. Fica aqui junto pra gente compartilhar desse agora. Tô aqui com meu óculos para poder ler o que vai ser escrito aqui, né? Quem vai participar. Deixa eu assinar aqui. Paulinha, minha queridona. Vamos ver quem vai chegando, vamos dar uns minutinhos. Gente, fazem 88 menos 3, 85 dias que eu não apareço assim em vídeo, assim nas redes, que eu tô mais quietinha. Fabi, Brasil, chegando aqui. Ai, gente, faz tempo que eu não venho aqui ao vivo, nem gravado, nem nada. Passei aí por uns períodos assim de muitas mudanças, muitas coisas novas me acontecendo, e aí eu dei um stop no meu programa, né? Eu tenho essa pandemia, eu tirei da gaveta um projeto de muito tempo. Bem-vindo, Rafael. Tirei um projeto da gaveta, né, no início, mais ou menos no meio do ano passado, que era ter um programa de encontros. Eu sou uma pessoa que, quem me conhece sabe que eu adoro estar entre outras pessoas, adoro estar compartilhando, adoro estar trocando, né? Sou uma biodanceira, né? Que amo estar em relação com o outro, assim, e estar nessa troca, né, de energia. E fazer os encontros virtuais, né? Os encontros de verdades, que é o nome do meu programa, foi um jeito que eu encontrei de dar vazão a esse desejo de estar perto, né? De estar trocando, de estar compartilhando. E foi muito bacana a jornada. Foram 2 temporadas inteiras, né? Recebendo pessoas que são muito caras para mim, muito raras assim na minha vida, né? Pessoas muito interessantes e que acrescentam muito, né? Acrescentaram e acrescentam muito no meu caminho. E aí eu fiz o primeiro programa da terceira temporada, eu fiz em dezembro do nosso calendário gregoriano, e fazem exatamente 85 dias que eu abri a primeira temporada com o querido Júlio Passarinho, que é um multiartista maravilhoso e que trouxe a canção dele, trouxe a verdade dele, trouxe um pouco da arte dele. E essa terceira temporada ela se chama A Arte de Viver no Tempo. E eu tô aqui nesse agora, acho que eu tava um pouco afobada, assim, aqui no início, tô me percebendo um pouco agitada de estar aqui novamente, falando para quem tá aqui ao vivo, para quem vai ver depois. Odair, bem-vindo. Beijo pra tua esposa maravilhosa, que eu admiro muito também, vocês. E eu tô aqui com o coração bem nutrido, bem aberto, para contar um pouquinho assim de como que eu vejo, né? Como que eu estou experimentando estar no tempo. Tem sido diferente de muitos outros jeitos que eu fazia, né? Que eu vivia. E ao mesmo tempo tem sido nutridor para mim. E hoje, né, eu tô aqui então retomando esse programa e decidi vir aqui hoje sem um convidado planejado, mas a gente tem pessoas aqui, né, muito queridas que estão aqui. Então, daqui a pouco, em algum momento, quem sabe alguém pode entrar e a gente trocar um pouquinho mais. Enquanto isso, eu vou lendo aqui os comentários e vamos partilhar esse tempo juntos, né? Eu não sei que tu tá fazendo aí na tua casa agora, o que tá rolando aí, mas eu até vou silenciar
o meu telefone, que ele não tá silenciado aqui. Vamos passar um tempo juntos e vamos fazer arte aqui juntos, né? Vamos dedicar esse tempo, que eu não sei quanto vai ser do relógio, vamos sentindo aqui. E eu sinto de começar te convidando a perceber isso agora, né? Eu aqui olhando para a câmera, eu coloquei um filtro aqui que eu gosto muito, que fica descendo assim umas luzinhas, né? E eu gosto muito assim desse efeito, então eu botei esse efeito aqui. Mas ao fundo, vocês devem estar vendo aí na tela alguns elementos assim artísticos, né, que eu tenho aqui na parede, que são bolachas do mar que foram pintadas por crianças, algumas por mim, a maioria por crianças, pelas minhas crianças, a minha criança interna e os meus filhos. Bem-vindos, quem vai chegando vai dando boa noite aí. Eu não vou conseguir acenar para todo mundo, porque eu tô aqui buscando um lugar de mais tranquilidade para estar aqui comunicando o que eu sinto vontade de comunicar nesse agora. Mas eu tava falando das bolachinhas do mar, para quem tá chegando, são essas peças lindas que estão pintadas aí na parede. Essas bolachinhas, elas são muito importantes, assim, no meu caminho. Eu preciso contar isso para vocês, porque é muito rica a experiência. Eu ganhei essa que tá bem ao centro, roxo com amarelo, eu ganhei ela de uma pessoa muito amada, muito querida minha, um grande amigo, né, e parceirão, assim, que é o Leandro. E não sei se ele já entrou aqui, daqui a pouquinho ele vai entrar. E eu ganhei essa estrelinha do mar, fiquei muito feliz, porque essa bolachinha do mar, ela tinha sido encontrada por ele 30 dias antes, na beira da praia, ficou secando no mato. E ele achou essa bolacha do mar 30 dias depois, e quando ele achou, ele me deu de presente, né? E eu nunca tinha visto, nem sabia da existência das bolachinhas do mar. E fiquei muito feliz. E eu me lembro da sensação, assim, de me sentir rica, de ganhar um presente tão importante, assim, porque foi interessante que ela tenha ficado ali, naquele lugar que ele tinha deixado, 30 dias depois de ter encontrado. E uma peça, ela parece que é feita de gesso quando seca, assim. E eu gostei muito de ter ganho esse presente. Eu me senti importante. E um pouco mais tarde, quando nós fomos caminhar na beira da praia, eu imaginei, será que bem que eu podia encontrar mais algumas, né? Eu precisava de alguns elementos da natureza para uma atividade que eu ia fazer num encontro com mulheres, né, de um projeto que eu vinha participando até então, né, ainda sou parte do Amor que se Realiza, e eu precisava fazer uma mandala para contar a história, enfim, tinha uma atividade que estava na minha incumbência. E eu imaginei assim, bem que eu podia encontrar mais algumas, que daí eu coloco na mandala e tal. Gente, eu encontrei 27 ao total. 26, né, e mais essa que eu já tinha ganho, foram 27 bolachinhas do mar, que estavam sem vida na beira da praia. Elas já estavam mortas, elas não estavam mais vivendo, porque às vezes elas caminham tão devagar, né, pela beira da praia, que as pessoas às vezes acham que ela tá morta, e ela não tá, ela só tá ali um pouco fora d'água, né. Bem-vindos quem tá chegando, a Cris, a Simone, a Karina, o Rodrigo, bem-vindos aqui. E aí as bolachinhas do mar. Então a gente juntou aquelas bolachinhas do mar e essas bolachinhas do mar foram levadas para essa atividade, fizeram parte, né, da minha mandala lá central. E depois essas bolachas foram então utilizadas, a grande maioria delas, num workshop para crianças de arte terapia que a Verônica fez. Verônica é uma grande amiga que também é parte desse projeto. E aí a Verônica facilitou, então, na minha antiga casa, né, onde eu morava, que tinha um espaço lá que eu tinha aberto para workshops, para alguns encontros em grupo. E o único workshop que aconteceu lá foi esse, né, para as crianças, e o tema era o fundo do mar. E aí nesse workshop, então, as crianças pintaram as bolachinhas e aí, depois disso, algumas bolachas ficaram, ainda que são essas, né, que estão aí pintadas. E a gente pintou, foi pintando, eu, Dani, a Lívia, né, a grande maioria a Lívia.
que sempre, a minha filha, que tem 8 anos, né, para quem não sabe, o Dani tá com 12. E foi um tempo que nós dedicamos, né, em expondo, né, o que a gente estava sentindo, né, tanto naquele workshop com as crianças, quanto nesses momentos depois com a Lívia e com o Dani, né, pintando, né, e decorando essas bolachinhas do mar. E eu sinto muita energia de vida vindo dessas bolachinhas, né, por isso que eu fiz questão de contar essa história. E embora sejam elementos da natureza que já não tinham mais vida, a vida original, mas elas se perpetuaram através da arte, né? Através da nossa dedicação em decorá-las, né? E agora elas estão aqui na parede. Então, essa história acho que era importante de trazer nesse agora, né? E agora entra a Marina, Kotev entrou também, bem-vindos. Fiquem aqui um pouquinho, vamos partilhar um tempo juntos. E então, comecei falando aqui do cenário, né, que são essas bolachinhas do mar. Eu tô aqui também com um elemento que foi confeccionado por uma pessoa muito importante para mim, que é a Tamara. Sinto aqui agora nesse momento uma energia de muita alegria aqui, por estar aqui, por poder estar aqui. Eu tenho muitas pessoas na minha vida hoje que são importantes, inclusive, para mim, que eu tenho uma relação muito próxima, assim, uma conexão muito forte e que eu conheci através das redes sociais, né? Então, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook, muitas vezes eu já fui essa pessoa que fala mal das redes sociais, né? Eu escuto muito falar mal das redes sociais e dos recursos tecnológicos que eles roubam o nosso tempo, né? Mas eu acredito muito também que na verdade eles são neutros, né? Nós que os utilizamos é que podemos torná-los ruins ou bons, né? Vamos falar em bom e ruim, né? Então eu tenho buscado, né, cada vez mais, né, tô nessa busca de me utilizar desses recursos da melhor forma possível. E eu sinto que esse silêncio que eu fiz durante esses meses, né, esses 85 dias, foi um pouco refletindo sobre o que eu ando trazendo na minha palavra, né, o que eu posso melhorar na minha palavra e nas minhas partilhas, de forma a contribuir, né? Então, como eu posso contribuir, tem sido uma pergunta que eu tenho me feito muito nesse momento, né? O que eu posso fazer para ajudar as pessoas, né? O que pode ser um serviço que eu posso começar a oferecer que eu ainda não ofereço? Serviço no sentido de serviço, né? O visto de ser. O que eu posso oferecer que eu não estou oferecendo? Que recursos eu tenho para contribuir? E as redes sociais são uma baita ferramenta, né? Eu tô aqui, ó, com a Marina. A Marina, claro, eu fico sim, tu estás toda colorida e alegre mesmo, querida. A Marina é um exemplo, né? A Marina Motim, né? Sigam a Marina Motim, especialmente quem é educador, quem é pai. A Marina faz um trabalho incrível nas redes sociais, né? Ela contribui de uma forma que me inspira muito, né? Assim como ela, outras pessoas, né, que eu conheço da minha convivência, tem trazido contribuições muito ricas nesses recursos, né? Então, quando eu trago aqui o tema A Arte de Viver no Tempo, isso inclui também o tempo que a gente dedica às redes sociais, né? Não vamos aqui fazer de conta que a gente não se utiliza muito tempo desses recursos, né? Ou seja, nos nossos negócios para divulgar alguns trabalhos, ou seja, sim, navegando, né, em algumas páginas, em alguns sites, enfim, faz parte da nossa vida esses recursos. Só que a atenção, então, em cada ação que a gente vai fazer é muito importante para que a gente possa se utilizar desse tempo, né, fazer arte nesse tempo, a maior parte de quantidade de tempo que a gente puder,
né? Então, por isso, acho que isso justifica um pouco a razão, bati aqui, a razão pela qual eu quis dar um tempo de estar aqui, né? Quis me recolher um pouquinho. E hoje é um dia que, querida, eu gosto muito também, Marina. Marina tá dizendo que ficou lisonjeada. E, pois então, e hoje é um dia, assim, pra mim. Algum tempo atrás, eu acho que eu já falei aqui, que eu venho contando os dias de um jeito diferente, né? Eu venho muito caminhando, assim, na minha vida, na minha rotina, me conectando com outro tipo de calendário, vamos falar assim, né? Que é o sincronário da paz. Por que sincronário? Porque ele nos sincroniza com o tempo natural, né? Essa é a proposta. E tá caminhando nesse sincronário, tá me utilizando desse recurso, tá sendo muito, é um recurso também de autoconhecimento, tá sendo muito importante para aprimorar a minha disciplina, né? Aprimorar o meu processo de autoconhecimento e ao mesmo tempo o processo de autoconhecimento de várias pessoas que estão no meu entorno, né? E que também estão sincronizando. E hoje é um dia que dentro a partir desta lente, então, né, que é a lei do tempo e o sincronário da paz, hoje é um dia que a gente chama de estrela planetária. E esse dia estrela planetária, ele pertence a um ciclo de 13 dias, que é o ciclo que a gente chama de onda encantada da tormenta. Então nós estamos hoje no 10º dia de um ciclo de 13, e que é exatamente o dia, né, a frequência, a energia do dia de hoje é do mesmo dia do meu nascimento. Então, nós costumamos dizer que o dia, né, da frequência, né, que no meu caso é 88, estrela planetária, é o dia do nosso quinversário. Né? Estrela planetária é o meu Kim, porque no dia que eu nasci era esse Kim, estrela planetária. E então eu gosto de dizer que a gente diz que hoje, que esse dia, né, a gente comemora a cada 260 dias, a gente comemora o nosso quinversário. Então hoje é meu quinversário, por isso que eu falei lá na postagem que é um dia especial. E é parecido assim com o que eu sinto no aniversário. A primeira vez que eu vivencio o meu quinversário sabendo o que é, né? E amada, ó, aqui a minha querida parceira Paulinha. E então o que acontece? Estrela planetária, nascida na onda da tormenta. O que isso quer dizer, né? Como assim? Então, quando a gente começa a se conectar e perceber, cada dia tem uma proposta, vamos dizer assim, né? Cada dia tem uma mensagem. Vamos falar em mensagem, que eu acho que é mais legal. Então, a frequência de hoje, ela fala de arte, de beleza, de elegância, ela fala de manifestação, de aperfeiçoamento e de realização também, né? E o que eu, né? E aí tem uma beleza incrível nisso tudo, que se trata de uma ciência autorreflexiva, autoperceptiva. Então, cada um que chega nessa informação acrescenta nesse grande quebra-cabeça. Então, eu sou um quebra-cabeça, né? Diferente de ti que tá me escutando aí, que tá, ó, a Jolita aqui, querida enlaçadora. Então, cada um tem uma identidade, né? Uma assinatura galáctica, né? Como dizemos assim. E cada um que chega acrescenta, né? E é interessante porque antes de entrar em contato com essa informação, nesse meu caminho de buscar me conhecer, que começou há muito tempo atrás, né? Eu noto assim que o meu caminho de autoconhecimento ele começou lá na minha adolescência, né? No grupo de jovens CLJ que eu participava, e que eu tenho o maior carinho ainda por esse movimento, né? Tenho muita gratidão assim por tanto que eu recebi, por tanto que eu pude aprimorar, né, do meu ser nesse caminho. E de lá para cá, assim, foram muitos movimentos, né, buscando descobrir quem eu era, né, um tempo inconsciente de que esse era um caminho de autoconhecimento, mas sempre de descobertas, e de uns pouco mais de 10 anos para cá, aí sim, né, aí de um modo mais profundo, digamos assim.
vem numa espiral, né, o meu processo. Então, quando eu encontrei essa informação, né, sobre a lei do tempo, essa coisa do, como diz assim, do sincronário, né, que é um jeito da gente contar os dias e de se conectar com cada dia e a energia do dia e as palavras-chave do dia, tudo isso eu percebo como um recurso muito importante para refinar, para aprimorar esse processo de autoconhecimento. Então, todos os outros serviços que eu já tive a oportunidade de conhecer como recurso de autoconhecimento, eles são muito preciosos e eles se potencializam à medida que a gente casa as duas coisas, né? Então, dito isso, quando eu vou para essa perspectiva de a arte de viver no tempo, eu noto assim como é importante a gente ter esses recursos que nos disciplinem, né? Principalmente disciplinem a nossa mente. Eu vou tomar uma aguinha aqui, só um pouquinho, gente. Me deu sede agora. E eu noto que eu tô um pouquinho acelerada aqui na minha fala, gente. Me falem aí se eu não tô muito acelerada. E então eu noto assim que tem sido um recurso interessante para disciplinar a minha mente. Porque sim, a gente se deixa levar muitas vezes pelo que a gente pensa, e em muitos momentos eu me peguei achando que eu era o que eu pensava, né? Já parou para pensar que a gente não é o que a gente pensa? A gente não é o que a gente sente. Já parou para pensar nisso? Marina, já parou para pensar nisso? Que a gente não é o que a gente sente, a gente não é o que a gente pensa. Em muitos momentos eu já me peguei, muito tempo atrás, assim, pensando coisas e parando e me dizendo internamente assim, nossa, mas por que eu pensei isso agora? Percebe? Eu penso. Logo, tem alguém aí que faz esse movimento de pensar. Tem alguém que sente, né? Tem alguém que sente, que pensa, né? Então, como identidade, a gente não é o sentimento e o pensamento. Percebe? Então, a arte de viver no tempo é principalmente se dar conta que a gente não é o pensamento e o sentimento. A gente é esse que pensa, esse que sente e esse que tem a autonomia, né? E a autorresponsabilidade de administrar a sua vida, né? De tomar as próprias decisões, de seguir o seu rumo de acordo com aquilo que acredita, sim, né? Ancorado na percepção, na sua percepção, né? De mundo. E o mundo, falando em mundo, né? E aí pega o gancho do tempo. Ele tá posto, né, de um jeito. A gente cresceu no mundo onde os nossos pais, aqueles que vieram antes, fizeram o que eles tinham para fazer e o que eles podiam no tempo que eles viveram. E nós hoje, né, eu tenho 44 anos, né, esse ano eu faço 45 anos. E quem é da minha geração, quem tá nessa mesma fase que eu, passou possivelmente pelo período em que a gente não tinha esse recurso aqui, por exemplo, né? A gente não tinha sequer um telefone celular. Eu, na minha adolescência, nem telefone fixo eu tinha em casa. Né? Os meus filhos não acreditam que eu cresci sem um celular, né? Que eu cresci sem internet. Então, a gente está vivendo um tempo em que, a partir do momento em que as novas tecnologias foram crescendo exponencialmente, muitas coisas da nossa rotina, coisas da nossa vida, assim, mais essenciais, foram sim se perdendo, né? Rotinas mais naturais nossas, né? Vão se perdendo à medida que a gente vai se deixando levar, né? Por esses novos meios, né? De se comunicar, de se relacionar, né? Hoje as pessoas namoram pelos aplicativos, né? Ou pelas redes sociais, enfim. Então nós estamos imersos em muitas distrações,
né? E muitos recursos novos na nossa sociedade, né? A gente está imerso ainda, né? Inclusive, ainda não, mas inclusive em informações falsas a respeito das coisas, né? Hoje existem, por exemplo, muitas pessoas inventando coisas, né? Ganhando dinheiro com invenções de coisas sobre outras pessoas, sobre assuntos polêmicos, né? A própria pandemia que a gente está vivendo tem muitas falácias, né, a respeito, e tem muitas verdades que a gente acaba depois, né, falando com as pessoas que realmente entendem do assunto, a gente consegue realmente se dar conta do que eu levo a sério, o que eu não levo. Então a gente está no meio de tudo isso. Então como é que a gente vive nesse tempo, né? Eu fico me perguntando o que eu preciso, né? O que eu posso fazer para estar cada vez mais no agora, né? Eu tô agora aqui ao vivo com vocês, vai ficar gravado esse vídeo aqui. Eu tô aqui falando de percepções minhas, né, a respeito desse tema, de viver no tempo. E eu tô me dando conta, assim, que como é desafiador a gente se manter nesse agora, né? A gente mergulhar nesse agora e sustentar esse agora. Sustentar esse agora. Tá aqui agora. Eu tô aqui com vocês, mas os meus filhos estão aqui no quarto ao lado, conversando. Talvez vocês estejam ouvindo alguns burburinhos aí. E como é desafiador a gente manter, né, essa atenção. São muitas coisas pra gente dar conta, né? Sempre tem muitas... as pessoas nos acessam com mais facilidade hoje, né? Em função dos WhatsApps e Telegrams e etc. Então, por isso eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? A gente falar em como a gente se utiliza do nosso tempo. E de como ele é diferente para cada um de nós. E de como a gente pode crescer à medida que a gente compartilhar também esses jeitos diferentes de perceber e de estar no tempo. A Marina tá dizendo, a Paulinha disse escolhas. A Marina tá dizendo, estar no agora acho que sempre foi um desafio, independente do tempo. A nossa mente é multi, verdade, multi. Muitos pensamentos, nós mulheres especialmente, né, que temos já essa, não sei, a gente já nasce se treinando para fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, tem essa sensação, assim. Então, essa ânsia de dar conta de tudo, né, de conseguir atender tudo e todos, né, de não deixar ninguém, assim, desatendido, né, vou usar essa palavra. Então, eu tô falando tudo isso para fazer aqui a introdução, então, uma reintrodução desse tema. Tem muitas coisas para falar sobre isso. Tenho conhecido pessoas que estão estudando sobre isso há bastante tempo, que estão navegando na vida há mais de... Nossa, conheço gente há mais de 20 anos, né? Até já conversei com um deles aqui, o André Steller, lá do Nova Terra. E ele está há mais de 20 anos, né? Estudando e se dedicando a viver, né, de acordo com ciclos naturais, assim, navegando e contribuindo muito nessa caminhada. E então a ideia é poder retomar o programa A Arte de Viver no Tempo com essas pessoas que eu venho conhecendo, né, e quem for surgindo, enfim. E eu até quero agora aproveitar aqui, eu não vou ficar muito tempo falando. Oi, caiu minha pedra. Perdão, caiu minhas pedras que estavam aqui comigo. E eu não quero ficar muito tempo aqui, até para não ficar tarde também, tem as crianças para dar conta. Mas eu quero convidar quem está aqui, né, quem sente vontade de entrar aqui ao vivo, para a gente conversar um pouquinho, já fazer um ensaio, assim, dos próximos programas. Não sei se a Marina quer entrar, não sei se a Paulinha, quem mais está aqui, entrou a Lid, não sei que a Jolie tá aqui também. E entrar aqui e conversar um pouquinho, né? A gente trocar um pouquinho de ideia, criar esse momento aqui juntos.
e depois a gente encerra. Deixa eu ver quanto tempo que já tem aqui. Nossa, já 30 minutos falando, gente. Que loucura isso. Percebe como o tempo, ele... A percepção que a gente tem do tempo, ela muda muito, né? Eu tava com a sensação de que eu tava aqui há uns 10 minutos. E, na verdade, já fazem 30 minutos, né? Então, dependendo do que a gente está fazendo, dependendo daquilo que a gente está vivenciando, muda a nossa percepção, né? De se passa rápido, de se passa devagar. Então é interessante como esse é um baita ponto de partida, assim, nessa seara, assim, de olhar para como o tempo se apresenta, de como a gente experimenta o tempo, como a gente percebe o tempo. Então, vem aí muitas conversas, assim, sobre isso. E eu acredito fortemente que esse é um jeito de poder contribuir, porque também, assim, independente do que nos esteja acontecendo, né? Independente dos desafios que a gente enfrenta, né? Das coisas que a gente não tem poder sobre isso, né? Sobre o que acontece externamente. Mas nós temos, sim, uma grande possibilidade de dar conta, sim, daquilo que internamente nos acontece, né? De acolher as emoções que vêm, de perceber a nossa energia e cuidar dela, né? De cuidar da nossa alimentação. Hoje, por exemplo, nesse tempo, né, pandêmico aí que a gente está vivendo, a gente está sendo sempre incentivado, né, a cuidar da higiene das mãos, né, dos nossos hábitos, da nossa imunidade. Então, sim, isso a gente pode estar cuidando, mas até postei esses dias, né, eu não me lembro em qual das plataformas, mas tem uma coisa que a gente esquece, o que tange a saúde mental também é manter a saúde, né? Cuidar da nossa saúde mental, emocional também é um jeito de cuidar da saúde. E quanto mais a gente puder experimentar uma consciência maior do que está nos acontecendo internamente, mais a gente contribui para o equilíbrio da nossa saúde, né? Então, essa semana eu li um texto, né? Tá no meu Facebook, gente, um texto gigante. Eu coloquei assim muita calma nessa hora e compartilhei um texto que quem escreveu foi a Vera, doutora Vera, que é a médica que inclusive cuidou dos meus filhos, né, pediatra, e que neste momento da carreira dela, ela está atendendo pacientes adultos também, né, que estão se infectando, né, com o Covid. E ela relatou nesse texto, é muito interessante o que ela coloca, vale a pena vocês lerem. Talvez eu até poste aqui no Instagram, acho que tem muito a contribuir. Que das coisas que mais preocupa ela nos atendimentos que ela faz aos pacientes é o medo aterrorizante com que eles chegam para ela. E a fogueira do medo, ela é uma fogueira complicada de lidar, né? Sim, o medo faz parte, o medo é um baita parceiro, né? A ideia do medo, né? Se o medo pudesse falar, seria dizer assim, eu só quero te proteger. Mas em demasia nos paralisa, em demasia nos tira da ação, né? Nos tira da presença. Percebe daí onde é que chega a história do viver no tempo? Então, se eu tô agora aqui com vocês, não tem nada acontecendo nesse momento. A gente tá aqui conversando, né? Eu tô aqui partilhando, vocês estão aí comentando. E assim a cada momento, né? Por mais que a gente saiba dos problemas que estão acontecendo, e é importante que a gente saiba, mas aqui e agora, quando eu fico comigo aqui agora, prestando atenção e acolhendo o que eu estou sentindo e buscando me conhecer e conhecer os meus limites, eu vou tomar as medidas que para mim são importantes para que eu mantenha a minha saúde. Então, e aí eu volto no que eu falei antes, né? Cada um de nós percebe de um jeito, cada um de nós tem necessidades específicas, cada um de nós tem história específica.
A gente pode falar com duas pessoas, irmãos gêmeos, que nasceram do mesmo pai, né? Meus pai, mesma mãe, mesma casa, cresceram juntos. Eles vão ter necessidades e perspectivas diferentes. Então, à medida que a gente é diferente, a gente também vai ter necessidades específicas e vai perceber o mundo e as coisas e os problemas e os desafios, os acontecimentos de modo diferente. E isso a gente precisa estar atento e respeitar e buscar se ancorar naquilo que para cada um de nós pulsa dentro. Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Olha a Tânis aqui, amada. Né, Janice? A Janice, minha querida dentista, maravilhosa, minha amiga. Também, né, doutora Vera, cuidando dos teus filhos. Uma grande parceira, gente. Eu tenho muita gratidão por essa mulher na minha vida e agora na pandemia. Eu noto assim, eu olho para ela assim, de longe e fico, meu Deus, que bom que essa mulher existe, que bom que existem médicos, e eu sei que existem outros médicos como ela, né, atuando. E eu acho que a gente, nesse momento, buscar se conectar com o que tá de bom acontecendo, nossa, é um baita jeito da gente se abastecer de energia para acordar amanhã de manhã e fazer aquilo que a gente tem que fazer. E eu acho que a Lid está aqui ainda, a Tânis é a irmã da Lid. Eu quero trazer aqui um depoimento de ontem. Nós estávamos no grupo, eu estou participando de um curso com a Hilda Della Valle, querida parceira consteladora. E a gente tem um grupo ali que está muito ancorado no amor, assim, gente. É muito lindo o que a gente está partilhando todas as quintas-feiras à tarde. E tem pessoas no grupo, né, contaminadas pelo Covid, enfrentando, né, com um pouco de gravidade, né, a situação, assim. O meu irmão também já passou por isso, né, graças a Deus também, deu um sustão, assim, na gente. Minha cunhada também já passou. E é incrível, assim, como a gente se deu conta ontem, da maravilha que é a gente, nesse momento, reforçar a fé, reforçar-se o apoio, né, uns aos outros, né, correntes de oração. Eu sei que tem um monte de corrente de oração acontecendo. Então, assim, gente, eu acho não, aonde a gente bota o nosso foco, aumenta. Então, assim, se tu não tá numa corrente de oração, se tu não tem um grupo, entra para algum grupo. Se tu, daqui a pouco, tem um hábito que tu tem e que tu sente assim que aquilo tá reforçando uma coisa que não tá te fazendo bem, sai fora, sabe? Tá cheio de gente manifestando apoio, manifestando partilhas que são de contribuição nesse momento. Então, acho que se tem algo pra gente nutrir nesse agora, e aí isso tem a ver com o tempo, né? Com perceber o tempo, nutrir sim, né? Saídas, soluções, né? Possibilidades, e isso também gera como é que se diz? Uma conexão também mais profunda com as pessoas, né? Eu lembro que quando eu tinha 21 anos, foi na época que meu pai ficou doente, né? 21 anos. Meu pai faleceu um ano depois, né? De câncer. E eu lembro que na minha família, eu e os meus irmãos, a gente ficou muito mais próximo, né? Naquela fase, assim, que a gente precisou apoiar o meu pai, enfim, eram muitos desafios. Então, sempre a vida, ela vai apresentar o desafio, mas as saídas, as soluções, elas vêm junto no pacote, né? Não sei quem tá aqui, se faz sentido isso, mas é incrível como vem junto, assim, o alento, sabe? Vem o aprendizado, vem o conforto depois, sabe? Vem, sempre vem, né? Às vezes demora um pouquinho, pode demorar, mas vem. Então, acho que isso é um jeito de reforçar a importância do que eu tô trazendo aqui, da gente começar a prestar atenção no que a gente faz com o nosso tempo, ao que a gente se dedica, no que a gente coloca foco, como a gente pode contribuir para fazer que o tempo, de um modo geral, né, que a gente tem, ele possa ser cada vez mais bem vivido, né? Então, acho que
Acho que é isso que eu tinha para falar. Eu não sei se quem tá aqui quer entrar um pouquinho para falar um pouquinho. Não sei como é que vocês estão. Aqui já são 40 minutos. Agora fechou. Paulinha, faz sentido, Paulinha. Marina também. Então, e o aprendizado com as nossas crianças, né? Que estão aí tendo que ficar em casa, aprender um outro jeito de estudar, e eles se saem tão bem, né? Eles são tão flexíveis, né? Tão assim, se adaptam, né? Com facilidade, né? Muito mais facilidade que a gente, eu acho. E então acho que só tem coisas pra gente aprender, sabe? A dor ensina muito também. E eu hoje aqui queria falar mais assim de coisas. Minha intenção antes era falar de coisas mais, talvez mais alegres. E noto que eu acabei trazendo um pouco do panorama que a gente está vivendo. Mas eu acho que era importante fazer essa relação também, para que a gente possa estar atento mesmo àquilo que a gente está vibrando, aquilo que a gente está canalizando através das nossas ações, através das nossas palavras. Então acho que é isso, né? Se ninguém tá com vontade de entrar hoje aqui, então eu respeito esse momento e eu agradeço todo mundo que tá aqui. Deixo aqui a minha intenção assim de que vocês possam experimentar cada vez mais um tempo de, de muitos aprendizados, de satisfação com a vida de vocês, né? Que a gente possa cada vez mais crescer juntos e se conectar de um lugar de paz, gente. E que a gente possa cada vez mais refinar a nossa percepção de mundo, atravessar aí essa muralha, né, de distrações assim no nosso entorno e perceber o que está acontecendo com cada vez mais claridade. Tô de amarelo, né? Estrela amarela. Enfim, gente, muito grata pela presença. Vou deixar gravado aqui esse momento. Logo, logo eu tô aqui com convidados e que a gente possa experimentar muitos agoras, assim, de fato no agora. Tá bom? Um beijo pra vocês. E deixa eu ver como é que eu desligo agora, que eu não sei. Aqui, encerrar vídeo. Um abraço, gente. Um grande beijo.